Então, pessoal, como eu estava falando para vocês, a gente veio falando bastante de gestão, né, nessas últimas 3 semanas, 4 semanas, quase um mês, e, e acaba que a biossegurança é importantíssima nesse momento agora, né? Por isso a gente convidou o Dr. Vinícius. E também, queira ou não, a parte da biossegurança agora ela vai entrar um pouquinho na gestão e no marketing, principalmente que nós vamos conversar, que nós vamos precisar ter um monte de protocolos e também para o paciente sentir a segurança agora no nosso atendimento. Então, por isso, achei importante trazer também essa parte para o Dr. Vinícius falar. Doutor Vinícius, é um prazer estar aqui com a gente, estar com a minha audiência, com a sua audiência, estar tirando seu tempo aqui no feriado para dar uma palavrinha com a gente. Doutor Vinícius, se apresenta aí para a gente, fala a sua formação, o que você está atuando hoje, para o pessoal já te conhecer um pouco, aí, o pessoal que não te conhece. Doutor Geraldo, primeiramente quero manifestar a minha alegria, meu prazer de estar com você aqui nesse momento, fazendo essa live. De fato, ela é muito relevante nesse momento que nós estamos vivendo aí, e ela vai ser pauta aí da odontologia pelo próximo ano, com certeza. A gente vai ter que ter uma atenção especial no exercício profissional, nas questões relativas à biossegurança. Então, só para apresentar brevemente, eu sou Vinícius, eu sou cirurgião dentista também, me formei na Universidade Federal de Alfenas, lá na Unifal. Depois dessa formação, fui fazer residência em São Paulo, fiz residência no Hospital Santa Marcelina, um hospital que, por sinal, hoje está com 100% de lotação com coronavírus. Nossa. É um dos hospitais que já atingiu seu limite de capacidade. Depois eu fiz formação lá na USP, fiz especialização em saúde pública, e lá depois na Unicamp eu fiz o mestrado em avaliação de risco na periodontia, a área que eu atuo hoje clinicamente também é a periodontia. Depois fiz o doutorado, finalizei o doutorado lá na Unicamp em gestão hospitalar e serviços públicos. Profissionalmente, hoje eu sou professor lá na Unifenas, né? Unifenas aqui no campus de Varginha, na periodontia, dou aula na biomedicina também, na epidemiologia e gestão. E na Prefeitura de Varginha eu ocupo um cargo como servidor efetivo de políticas públicas de saúde. Nós estamos trabalhando aí duro nesse enfrentamento do coronavírus aí, doutor. Você está, então, vamos dizer, no campo de batalha mesmo, né? Estamos aí no dia a dia da luta aí para planejar e para tentar enfrentar essa pandemia aqui no município. Ótimo. Então, nada melhor que você para começar a falar um pouco para a gente como que está a situação hoje, para o pessoal já começar a ter uma ideia, porque, assim, eu acho que é muita informação, né? A gente pega a mídia sensacionalista, um pessoal que é mais, que acha que está tudo bom. Fala para a gente, eu gosto de conversar, eu até conversei esses dias com um amigo meu, ele formou comigo, é dentista, só que ele fez medicina e ele trabalha numa favela no Rio de Janeiro. Falei, eu vou ligar para ele porque quem está ali no front mesmo é que sabe como é que está a situação, né? Às vezes a gente fica pegando notícias, vem tudo meio truncado. Como está a situação hoje, assim, na região do sul de Minas e no Brasil? O que você tem para passar para a gente? Ótimo, doutor Geraldo. A gente começar essa live numa contextualização do cenário, né? É interessante que quando eu estava na residência em São Paulo, eu vivi também uma pandemia que foi do H1N1, né? E muita gente compara, mas no H1N1 a gente não parou, a gente continuou. Eu atendia as dentistas que trabalhavam comigo, elas se afastaram, algumas gestantes, mas a gente atendia com EPI. E o que diferencia basicamente o que nós estamos vivendo hoje do H1N1? 2 pontos que eu chamo mais atenção na diferença básica, e para a gente entrar no cenário também aqui em Minas e no sul de Minas, é que o H1N1 nós tínhamos medicamento, nós já tínhamos o Tamiflu aí para poder utilizar. O H1N1 ele matava menos, ele tinha uma menor letalidade e ele tinha uma menor transmissibilidade. Esse caldo todo ao contrário, que nós temos hoje na pandemia do coronavírus. Nós não então temos não tem comparação, né? Não dá para comparar porque a gente não tem medicamento. A gente vai comentar um pouquinho, a transmissibilidade é muito maior, né? E também a letalidade é um pouco maior. Entrando no cenário aí, então, de dados epidemiológicos, hoje um boletim que saiu de Minas Gerais
ele colocava para nós aí 1.230 casos confirmados de coronavírus em Minas, 44 óbitos. Então, relativamente ao cenário nacional, Minas está bem. Se você pegar aí estados como Amazonas, como Ceará, como Rio de Janeiro, como São Paulo, Minas está num cenário mais favorável, né? Minas tem 44 óbitos, só para você comparar isso, é inferior ao que morreu hoje em São Paulo, por exemplo. Então, Minas, até hoje, nós temos somente 44 mortos. Nós temos uma letalidade aqui, o número de pessoas que se contaminam e que morrem é de 3,5%. Esse cenário é muito próximo do mundial. O cenário de letalidade mundial é 3,4%. Então, isso é Minas, né? E quem que morreu em Minas? Desses 44, a gente percebe aí que 84% eram maiores de 60 anos, 57% eram hipertensos. Então, esse é o cenário de óbito em Minas. Esse dado ele já se agrava um pouquinho quando a gente vem para o sul de Minas. Então, o sul de Minas ele tem 10 óbitos, né? Então ele é 22% do total de óbitos de Minas, está no sul de Minas. Né? É grande. E a letalidade em Minas é 17%. Nossa, então, é alta? Então, no sul de Minas, a gente tem uma letalidade de 17%. Por que essa letalidade é alta? Por 2 pontos. A letalidade ela sofre influência direta do número de testes. Então, quanto menos testes, maior vai ser a letalidade. Então, esse é um ponto importante aí da gente pensar. E uma outra questão também importante da gente poder tá pensando nesse cenário é justamente a proximidade que o sul de Minas tem do eixo de maior contágio. Então, o sul de Minas está muito perto de São Paulo, está muito perto do eixo do Rio e está muito perto de Belo Horizonte. Então, são 3 zonas de convergência, né? E aí eu quero aproveitar só para parar um pouquinho e cumprimentar 2 Rafaéis, Geraldo, você me permite? Nosso presidente Fique à vontade. Nosso presidente do CRO acabou de entrar aí, acenar para nós. É um prazer ter você aí conosco, Rafael. Seja bem-vindo, doutor Rafael. É um prazer para nós ter o CRO parceiro aí. E temos também aí o doutor Rafael, que foi professor comigo lá em Pouso Alegre, na área de periodontia, formou comigo também, adentrando a nossa live aí. É um prazer estar com vocês. Então, o Rafael também. Um abraço aí, pessoal. Basicamente, o cenário de Minas, então, é um cenário mais favorável, mas o cenário do sul de Minas já nos mostra uma letalidade alta, com 10 casos aí de óbito, né? E a proximidade com o eixo São Paulo-Rio e BH é que nos torna diferentes do restante. Então, não tem que pensar, quando a gente pensa em atendimento, não dá para pensar uma política única para o Estado. Cada região vai ter que ter um protocolo adequado e mais individualizado para a gente poder pensar no melhor tipo de atendimento, né? E em Varginha, especificamente, nós temos aí 11 casos confirmados e 1 óbito. Nós temos óbito bem próximo de nós também, temos óbito em Três Pontas, né? Temos 2 óbitos em Pouso Alegre, temos óbito em Poços de Caldas. Então, este aí é um cenário para nós, né? Do que tem acontecido aí na pandemia. E esses óbitos no sul de Minas, que está grande, ele também vai naquela mesma relação acima de 60 anos e hipertensos? Como que está, mais ou menos? É importante a gente entender que, assim, o cenário geral de mortalidade, ele é um cenário de grupo de risco. Isso a gente já sabe, né? O sul de Minas também a gente tem o quadro do óbito em Varginha especificamente, foi um óbito de pessoa de grupo de risco. Então, no geral, o grupo de risco está mais vulnerável. Mas interessante, Geraldo, só quero trazer mais um dado aí para a nossa discussão. Quando a gente fala que o óbito é o grupo de risco, né, é um grupo mais vulnerável, mas a doença não está mais nos idosos. Olha que interessante, o dado de Minas, ele coloca para nós que dos contaminados em Minas, você vai ter 76% estão entre 20 e 59 anos. Então, é aquele público que vai ao nosso consultório geralmente, né? Então, geralmente, a maior parte dos contaminados, eles estão abaixo disso, eles estão entre 20, então a gente pega aqui 76% dos contaminados, eles estão entre 20 e 59 anos e a maioria é homem. Também mostrando aí a questão do homem que sai, né? Que se desloca aí para o mercado de trabalho. Mais.
Isso, E justamente. pode ser também, e o que acontece? Pode ser que ele não entre no grupo de risco, mas ele vai ser um portador da doença transmitindo para outras pessoas, né? Então a gente tem que pensar assim também, né? Ótimo, é muito bom essa sua colocação, doutor Geraldo, que é o seguinte, na odontologia a gente tem que ficar atento que a maior parte das pessoas, ela cursa bem, né? Não é todo mundo, como a gente vê os dados, não é todo mundo que vem a óbito. Então, só para a gente ter uma comparação, né, se 100 pessoas tiverem coronavírus, 80 pessoas vão cursar bem, 80 pessoas vão ter um sintoma gripal aí que a gente vai falar daqui a pouco, e vai cursar bem, em 14 dias vai estar bem e com imunidade adquirida. 20 pessoas vão requerer internação, né? Dessas 20 pessoas que requerem internação, 5 pessoas dessas 100 vão para a UTI. E dessas que vão para a UTI, metade morre, né? Então a gente tem aí de 2 a 3 morrendo, o que dá uma taxa de letalidade aí em torno de 3%. Então no nosso consultório, um dos paradigmas que a gente tem que começar a quebrar é achar que a pessoa que vai transmitir, ela tem sintomas. Principalmente pessoa jovem, ela não tem febre, ela é assintomática, mas mesmo sendo assintomático, ou um outro termo que a gente usa também, oligossintomático, que tem sintomas diferentes, ele pode estar transmitindo também. Então mesmo o paciente que não está sintomático, ele transmite da mesma maneira. Isso é interessante, os estudos atuais têm nos mostrado que é o seguinte, a carga viral, o número de vírus presente nas vias aéreas, ele é muito maior quando a pessoa tem sintomas. Mas quando ela Sim, não tem sintomas, ela pode mesmo assim transmitir, sim. né? Então, o Ah, tá. risco é maior. Então, se eu estou tendo coriza, por exemplo, na minha coriza tem uma quantidade imensa ali de vírus, né? Então, aumenta a possibilidade de transmissão. Mas não quer dizer que quem não tem sintomas não transmita. Pelo contrário, acho que talvez aí esteja o grande problema que faz a gente minimizar os dados e não conseguir enxergar são as pessoas que são assintomáticas ou oligossintomáticas. Ele pega o vírus, passa, nem percebe que teve, pensou que era um resfriado e está tranquilo. E isso na Seria isso. odontologia é muito importante, porque eu tenho conversado bem proximamente com alguns infectologistas, né? Até o secretário de saúde aqui de Varginha, a gente tem conversado bastante, ele é infectologista. Ele nos fala que, olha, nós temos que começar a considerar, inclusive no futuro aí da odontologia, né, que todo paciente potencialmente ele pode estar, né, porque a gente antes fazia uma segregação, vamos medir a temperatura da pessoa. E se ela não tiver febre, a gente vai tratar ela como se fosse um paciente normal. Não, às vezes ela pode não ter febre, mas está sendo portadora do vírus. Então, até evita a gente ficar gastando tempo medindo só a temperatura, né? Porque isso é um parâmetro que, ao passar do tempo, e com o aumento da circulação do vírus entre nós, a gente vai parar de considerar se é Covid positivo ou não. A gente vai considerar toda a população como potencialmente de risco. E aí as medidas nossas de biossegurança são tão importantes para que a gente minimize e possa ter uma prática odontológica segura. É, 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 ah, já que você tocou no assunto, eu ia até te perguntar um pouco mais na frente, mas para a gente não esquecer, você falou que quem está com coriza, tem uma carga viral maior, certo? Com sintoma. A saliva, ela tem carga viral que é alta, como que só a saliva em si, um paciente que é assintomático? Então, isso é importantíssimo, né? A gente sempre pensava em algumas doenças, por exemplo, algumas doenças de transmissão sexual ou sanguínea, como HIV, por exemplo. Essas doenças você percebe, às vezes, carga viral baixa na saliva. Mas aqui nós estamos falando de um vírus respiratório. Um vírus respiratório, Geraldo, ele tem aí uma alta concentração em via aérea superior. Então ele está muito, mas muito Muito. presente em nariz, em boca, em saliva. Então, assim, procedimentos de intervenção na cavidade oral são de altíssimo risco, porque não é um vírus de transmissão sexual ou um vírus de transmissão sanguínea, ele é um vírus de transmissão respiratória. Então, isso muda totalmente as características. A transmissão, basicamente, ela se dá por gotículas, né? E a gente pensa que a gotícula é como se fosse uma partícula maior, né? Uma gotícula ela vai ter aí um tamanho de 5 micrômetros. No nosso procedimento odontológico, a gente não gera gotícula, a gente gera aerosol. Aerosol. Aerosol é muito, 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 muito Muito, menor muito. que uma gotícula. Então, ele fica mais tempo suspenso no ar
e ele tem maior capacidade de penetrar mais profundamente nas nossas vias aéreas. Daí a importância dos equipamentos de proteção para a gente evitar o contágio. Então, só para você ter uma ideia, doutor Geraldo, o risco de um dentista, ele equivale ao risco de um médico que está entubando um paciente e de um fisioterapeuta que está fazendo aspiração. São as 3 categorias de maior risco de contágio, porque estão diretamente na cavidade oral. Na cavidade oral. Então, já para a gente dando sequência, quais são esses principais sintomas, quando você falou dele sintomático, né? Que para começar até na hora que for fazer um atendimento de urgência, agora que o pessoal está fazendo, tem que fazer, né? O paciente chega com uma dor de dente. Esses principais sintomas para eu eliminar já esse paciente, para eu ter que não atendê-lo, ou se for uma urgência, ter um cuidado muito maior ainda. Eu acho que um ponto importante, os sintomas clássicos que a gente tem aí, é a tosse, a coriza, a febre e a falta de ar, né? Isso é o clássico do quadro. Mas é importante entender que nem todos os pacientes têm esse quadro. Uma medida que eu acho interessante para o consultório odontológico, para a gente sair da teoria e já entrar na prática do dia a dia do atendimento, é quando o paciente ligar ou a nossa secretária ligar para o paciente, já indagar se ele tem algum sintoma respiratório. E, se for possível, a gente poderia ter mais segurança em atender 72 horas após a remissão dos sintomas. Então, olha, parou a tosse faz 3 dias. Eu tenho mais segurança, não quer dizer que eu não tenho risco, mas eu tenho menos risco do que atender o paciente naquele dia do sintoma. Então, esse prazo ele é um prazo interessante. 72 horas após a remissão dos sintomas, já diminui bastante a transmissibilidade. Ela não é 0, mas já diminui bastante quando a gente considera 3 dias após a remissão dos sintomas gripais. Porque ele sem sintoma, ele vai ter uma carga viral um pouco menor, né? Isso. Ele sem sintoma, não é que ele não transmite, mas a carga viral é bem menor, então o risco ele diminui acentuadamente quando ele não tem sintomas ou quando já faz 72 horas que ele teve sintoma. E até é um ponto interessante, doutor Geraldo, a gente conversar, é o seguinte: o dentista, ou a auxiliar, ou a secretária que manifestam sintomas gripais, não necessariamente é coronavírus, pode ser influenza A, pode ser influenza B, H1N1, não temos uma série de vírus respiratórios. Mas como a gente não sabe, é importante que o dentista ele se afaste. A partir do momento que ele tem sintomas gripais, ele se afaste. E aí tem 2 formas dele poder retornar ao trabalho. A primeira é ele fazer um teste de PCR. O teste de PCR é um teste que vai coletar geralmente no nariz, que é aquele cotonete que a gente vê na TV, né? Esse teste ele pega já um dia após o contágio, ele já é capaz de pegar a presença dos vírus. E um teste que hoje já é acessível aqui em Varginha, o PCR a gente tem que mandar para BH, mas aqui em Varginha hoje já é possível o teste rápido. Então o dentista ele tem sintomas, ele se afasta, 7 dias depois que começam os sintomas, ele já pode, com uma prescrição médica, procurar um laboratório aqui em Varginha, e a gente tem vários laboratórios aqui, que fazem o teste e em 15 minutos te dá o resultado. Mas aí é importante, se o seu resultado der negativo, para você voltar ao trabalho, é importante que você aguarde 72 horas. E sempre em contato com a vigilância epidemiológica do município. Então, se a tua auxiliar, se você, dentista, apresentou sintoma gripal, imediatamente você tem que se afastar do exercício profissional. E aí tem 2 formas de você retornar. Se você fizer um teste e der negativo, quer dizer que não é coronavírus, aí você vai retornar. Ou se você não puder fazer um PCR, porque o PCR é feito em BH e está mais restrito, você pode fazer um teste rápido, que já está disponível em Varginha. Só que o teste rápido, ele não vê vírus. O teste rápido, ele vê anticorpo. Então, ele só pode ser feito a partir do 7º dia dos sintomas. Então, só no 8º dia que você consegue pegar... Então, o teste rápido... esses dias eu estava até pensando em fazer um monitoramento, entendeu? Por exemplo, ver o teste rápido e fazendo de 15 dias ou mensal. Só que o teste rápido, então, para quem não está sintomático, ele não vai ter muito resultado, né? Não, o teste rápido, o teste rápido ele tem que ser 7 dias após o início dos sintomas, pelo menos. Então, só no 8º dia que dá para fazer. Então, ele só vale para quem teve sintomas mesmo. E o teste rápido, uma outra questão também é que para você voltar ao trabalho, você tem que, se o teu teste dá negativo, você tem que esperar 72 horas
da remissão dos sintomas. E quando você volta ao trabalho, você obrigatoriamente tem que andar todo momento de máscara cirúrgica. Ah, sim, ótimo. Ô, pessoal, quem tiver tendo dúvida, tiver alguma dúvida aí quanto à biossegurança, já pode ir perguntando aqui, que depois nós vamos reservar um tempinho para tirar essas dúvidas. Pedir para vocês também, quem está achando interessante o assunto, precisar que mais gente veja isso, colega, tem uma setinha, um aviãozinho aqui embaixo, aqui, ó. É só clicar e marcando as pessoas lá para mandar essa live para mais gente. Tá? Quem quiser chamar o pessoal, é só fazer isso aí. Doutor Vinícius, então vamos falar um pouco agora sobre os cuidados, né, que o dentista tem que tomar agora, nesse momento. Ótimo, Geraldo. Vamos lá, então. Um dos pontos que eu quero abordar, primeiro é um cuidado geral e depois um cuidado bem específico, bem prático para o consultório. No cuidado geral, a gente tem que manter aí, para qualquer pessoa, isso vale, não só para dentista, a questão do distanciamento social, ou seja, a gente manter a distância mínima entre as pessoas, né? Então, essa distância, a gente não deve ficar... A gente geralmente costuma cumprimentar o paciente, abraçar, pegar na mão. A gente tem esse acolhimento, faz parte do marketing, esse estar próximo do paciente. Mas, nesse momento, a gente tem que manter o distanciamento, a gente não pode, né, ficar pegando na mão, ficar abraçando e tocando. A lavagem das mãos, ela vale para qualquer pessoa, mas para nós, profissionais de saúde, ela é fundamental. E aí não é aquela benzidinha na mão, não. Jogar uma aguinha no sabão, tem que ser a lavagem mesmo, que a gente aprendeu lá na faculdade, né? Aquela lavagem completa, ela, no mínimo, aí 60 segundos, lavando todas as regiões, ela é importantíssima. Orientar os pacientes, orientar os profissionais que trabalham conosco, auxiliar, o secretário, sobre etiqueta da tosse, né? Isso é muito importante também. Nosso consultório, doutor Geraldo, tem que trabalhar bastante com ambiência, né? Então, de preferência, janelas abertas, né? A gente tem que desligar um pouquinho o ar-condicionado, porque muitas vezes ele não tem o filtro adequado, então tentar procurar ventilação natural quando possível. Então, isso é muito importante, né? Para nós, profissional de saúde, então, é um exercício imenso, mas nós temos que evitar pôr a mão na boca, no nariz e no olho, que são as mucosas, isso no dia a dia, e recomendado para a população geral o uso de máscaras, né? E um ponto importante aí no nosso consultório, eu acho que nesse momento, é preparar o nosso ambiente do consultório para o atendimento. Como é que a gente prepara o ambiente do consultório? Então, primeiramente, tem que disponibilizar álcool gel na nossa recepção, né? Então, já ir pensando nessas questões, porque isso, gente, vai nos acompanhar por esse ano, né? Então, o coronavírus, mesmo quando passar o pico, ele vai continuar aí. Então, essas medidas a gente vai ter que adotar nesse ano, até a gente ter uma vacina, até a gente ter um medicamento, e isso vai conviver conosco. A odontologia vai ter que aprender a conviver com isso. Mas eu vejo assim, doutor Geraldo, que nós já vivemos com doenças infecto-contagiosas no dia a dia. Então, é só a gente redobrar Dobrar a atenção agora. os cuidados de biossegurança. Então, nós vamos ter que pensar em disponibilizar a máscara, porque se a gente for pensar em várias cidades, você tem aí os serviços essenciais, a odontologia é considerada um serviço essencial, é obrigatório que os pacientes adentrem os serviços essenciais com máscara. Então, a gente não pode permitir que o paciente adentre o nosso consultório sem o uso de máscara. Se ele não tiver, um diferencial que eu vejo algumas clínicas fazendo, é providenciar a entrega de máscara para o paciente no nosso consultório, né? A questão também importante se a gente fala de etiqueta da tosse, muitos pacientes eles levam um lencinho para poder fazer a tosse, né? Quando eles estão ali para não usar o cotovelo, alguns levam um lenço. Então a gente tem que ter lixeira com pedal na nossa recepção, porque se for lixeira de mão, a pessoa pode se contaminar ali. Então a gente precisa pensar em lixeira com pedal lá na nossa recepção. Quando for possível, o nosso consultório permitir, papel toalha, sabonete líquido lá para o paciente fazer a higienização das mãos, né? Por que o papel toalha? Porque a toalha de pano ela é uma fonte de infecção imensa. Isso para nós, também no consultório vale. Então, muitos consultórios nossos a gente tem toalha de pano. A gente tem que abolir isso agora, né? A toalha de pano ela é um veículo de transmissão de infecção cruzada. Tem que começar a usar toalha de papel, né? Então, acho que é muito importante a gente poder pensar nisso. E tá pensando em montar os POPs também. Então, acho que um dos grandes problemas também que a gente pode enfrentar no futuro
é a questão de processos, né? Então a gente precisa estar bem preparado, bem fundamentado, conseguir toda a biossegurança e documentar isso. Isso já é uma prática, né? A gente ter os procedimentos operacionais padrão e agora adaptá-lo, né? E aí agora algumas dicas bem práticas aí para o dia a dia, né? Quando for possível, doutor Geraldo, o atendimento a quatro mãos com auxiliar, ele ajuda muito a evitar contaminação cruzada. Então vamos pensar numa pessoa da dentística que está fazendo o atendimento ali, e né, nós estamos falando do atendimento agora de urgência, mas pensando também na retomada disso, os atendimentos quando retomarem os atendimentos eletivos. Eu vou tocar na bisnaga de resina se eu estou atendendo sozinho? Então eu vou contaminar a bisnaga e depois para eu fazer a desinfecção disso é muito difícil. Tem um estudo interessante que saiu na Alemanha recentemente, que ele mapeou como é que as pessoas de um local de trabalho se contaminaram. E uma das pessoas se contaminou com o saleiro. O cara passou o saleiro para ele, o cara estava com vírus, e no pegar o saleiro, a pessoa se contagiou. Então, assim, a gente se contamina de três formas básicas. Através de gotícula, através do contato próximo e através de tocar superfícies contaminadas com o vírus, né? Então, acho que um dos pontos importantíssimos é a gente evitar no nosso polimerizador, na nossa resina. Então, como é que a gente evita isso? Fazendo barreira, que a gente já está acostumado a fazer barreira com PVC, né? Essas barreiras, mas o atendimento a quatro mãos, ele ajuda muito a gente ter que ficar abrindo gaveta, tocando. Porque se a gente abrir gaveta, tá perdido. Você disseminou no consultório. Você pôs a mão na boca do paciente, abriu uma gaveta, você levou ali, se o cara tiver assintomático, você levou para as prateleiras, você tocou no refletor, você levou. Então, se você trabalha com auxiliar, eu sei que isso não é possível para todos, mas para quem for possível, isso ajuda bastante. Outra coisa que ajuda bastante é sugador de alta potência, bomba a vácuo, né? Então, isso ajuda bastante a minimizar a questão do aerosol. Hoje, e também evitar o uso da cuspideira, né? Por isso usar o sugador também, né? E aí uma outra dica também que eu quero dar para vocês, bem prática, é o seguinte. O pessoal tem que falar assim, antes de iniciar o atendimento, fazer um bochecho com peróxido de hidrogênio a 1%. Né? O peróxido de hidrogênio tem estudos mostrando que ele pode ser efetivo em diminuir a contaminação, só que se o cara bochechar e ele cuspir lá, né, na cuspideira, então o que a gente tem recomendado? A embrocação. O que é embrocação? Que a gente faz na cirurgia. Né? A gente vai pegar uma gaze com uma pinça lá, uma pinça Alice, molha essa gaze dentro do lado do peróxido de hidrogênio e faz a intraoral. Então, em vez do cara bochechar e cuspir na sua cuspideira, você pega lá o hidróxido de hidrogênio, uma gaze, faz a embrocação, molha ela, encharca ela e passa nos tecidos moles, né? Então, assim, você está fazendo uma ação antisséptica local. A gente usa isso muito na cirurgia, né? Só que a gente usa mais na extraoral. Então, é um ponto importante. Um outro ponto também, bem prático. Vinícius, só te cortando um minutinho para você continuar, uma dúvida que me perguntam muito. Você que é um estudioso, eu gosto de você porque você vê muito a ciência. O peróxido de hidrogênio no coronavírus, eu sei que é meio recente, mas já tem algum estudo, alguma coisa falando sobre ele? Que eles me indagam bastante, entendeu? Eu vou usar clorexidina, peróxido de hidrogênio. O que você acha? Tem um estudo que saiu em janeiro, um estudo chinês, ele comparava substâncias para ação sobre o vírus. Lógico que em ciência a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente tem estudos que são estudos in vitro, estudos in vivo, e o que é mais completo em ciência que são as revisões sistemáticas. Então, revisão sistemática a gente não tem. Então, o que a gente tem são tendências. O que são as tendências hoje? Inclusive, se você pegar o manual da Anvisa brasileira, no manual da Anvisa, é o manual número 4, eu recomendo todo mundo acessar, lá na página 56 desse manual da Anvisa, a nota técnica 4, ele fala para a gente poder não usar a clorexidina, porque a clorexidina ela não se mostrou efetiva contra o vírus, e para a gente usar o peróxido de hidrogênio, que ele se mostrou efetivo, e para desinfecção das superfícies, a gente pode usar o álcool 70, e para superfícies que não corroem, a gente pode usar o hipoclorito. Né? Então, basicamente, essas três substâncias já foram comprovadas. Tem um estudo chinês, que foi onde foi o epicentro, né? Então a gente usa esse parâmetro aí dos estudos que mostram três substâncias efetivas contra o coronavírus. Quais são essas substâncias? Peróxido de hidrogênio 1%, álcool
na concentração de 60% a 70%, e o hipoclorito. Ótimo. Perfeito. Pode dar continuidade no seu raciocínio. Desculpa te Então, cortar aí, que essa dúvida é grande não, aqui. vamos lá, vamos interagindo, o Vai pessoal lá. vai perguntando também, aí a gente vai conversando. Então, nos cuidados do consultório, nós falamos de um cuidado de preparação, da auxiliar ligar, indagar a questão de sintomas respiratórios. Nós vimos a questão também importante do trabalho, quando possível, a 4 mãos. Nós vimos a questão da preparação do ambiente com álcool gel, disponibilização de máscara, papel toalha. Conversamos também sobre sabão disponível, né, no consultório, disponível para o paciente também. Falamos da bomba a vácuo, do isolamento absoluto, e agora eu vou para os procedimentos, né? Se a gente puder evitar, doutor Geraldo, procedimentos que geram aerosol, é o melhor dos mundos. Então, por exemplo, eu sou periodontista. Então, por um tempo, está abolido o ultrassom, Som. porque gera muito Muito. aerosol, né? Então, não dá para usar jato de bicarbonato, não dá para usar ultrassom, não dá para fazer a seringa tríplice com ar e água ao mesmo tempo, porque isso gera spray e joga, né, aerosol para todo canto. Então, alguns procedimentos têm sido recomendados a gente poder fazer os procedimentos mecânicos. Então, vai fazer uma raspagem, faça raspagem com cureta, porque vai gerar menos aerosol do que usar ultrassom, né? Você vai fazer aí um procedimento de acesso à polpa, por exemplo, quando possível, nem sempre isso é possível, mas a remoção manual, com colher de dentina, evitar quando possível. Tem situações que a gente não consegue, mas Não quando tem jeito. possível, é evitar de usar a alta rotação. E se for usar a alta rotação, ela tem que ser esterilizada a cada paciente, né? Então, as canetas, a doutora Liliane está perguntando também, as É, canetas nós temos que esterilizá-las a cada atendimento, a cada porque procedimento. só a desinfecção ela é insuficiente aí, né? Por que ela é insuficiente? Porque nós temos a parte interna da caneta, né, que a gente não consegue. Quando a gente passa o álcool 70 ou põe barreira, nós temos, né, os túbulos ali da caneta em que passa a água. Há canetas que são mais modernas, que são anti-refluxo aí, mas mesmo assim, o importante é a gente conseguir fazer a esterilização. As canetas, tanto de baixa, como peça reta, como micromotor, elas são todas possíveis de esterilização, desde que lavadas adequadamente e lubrificadas. Então, uma preocupação que todo mundo tem, não, vou perder minha caneta, ela vai estragar mais rápido. A gente tem experiência, né, com os alunos na faculdade. Toda vez que a gente faz cirurgia, as canetas são estéreis e as canetas duram. Então, se você fizer o procedimento adequado, as canetas de alta rotação, elas vão, né, ser esterilizadas sem maiores problemas, porque elas foram feitas para isso. Elas são testadas pelas empresas para sofrer a esterilização e não a desinfecção, né? Então, é um ponto importante aí da gente poder pensar, né? E aí, pensando na biossegurança também, é importante a gente fazer o treinamento do pessoal auxiliar, né? Então, esse momento que nós estamos vivendo aí de transição, enquanto a gente não voltou totalmente aí para os atendimentos, né? Nós estamos mais nesse momento de transição aí, aproveitar para a gente poder treinar nossa equipe auxiliar, como proceder, como fazer desinfecção. Então, no consultório, basicamente, né, num raio de 1 metro ali, tudo que está no raio de 1 metro do atendimento, ele tem alta probabilidade de contaminação. Então, nesses locais, a desinfecção é importantíssima. Mas aí eu não vou logo passando álcool, doutor Geraldo, eu tenho que primeiro fazer uma limpeza. Então, antes da desinfecção, vem a limpeza com detergente, um sabão, né? Então, o sabão, ele tem aí uma possibilidade muito grande de quebrar as partículas virais, né? Então, até o doutor Augusto aí, coordenador do CEL, está mandando uma mensagem para nós, dizendo, segundo o fabricante, a alta rotação, ela aguenta 1000 ciclos de esterilização, né? É muita Então, assim, coisa. pelo fabricante, é muita coisa, então vale a pena a gente fazer a esterilização aí desse material. Então, a limpeza é fundamental. Então, a gente tem que fazer a limpeza, primeiro, remover matéria orgânica, para depois a gente poder passar aí para a desinfecção e aqueles artigos que são possíveis, a gente fazer o ideal, que é a esterilização. Então, essa primeira limpeza com matéria maior, a própria cadeira, tudo pode ser feito com água e sabão, uma solução com água e sabão, Isso. primeiro, Isso né? E isso é depois o álcool recomendado. 70.
Isso é recomendado, porque se a gente coloca álcool 70, isso vale para nossa mão também. Estou com a mão toda suja. Eu vou lá, passo álcool gel e acho que está resolvido. Se eu tenho matéria orgânica, eu protejo o vírus. Então, o ideal é que a gente consiga remover matéria orgânica primeiro. Então, a gente sempre faz vamos pensar aqui no nosso dia a dia, um espelho clínico nosso do dia a dia. Nós lavamos ele com água e sabão, né? E aí vamos processar esse artigo porque ele é possível de esterilização. E aqueles artigos que não são possíveis, porque eles não aguentam a esterilização, a gente faz água e sabão e depois a gente vai aí fazer a desinfecção. Importante que o álcool 70, tanto para as mãos como para as superfícies, eles são adequados com fricção. Então não adianta só passar, tem que friccionar. Uma das ações do álcool 70 é a fricção, tá? Agora, há muita coisa saindo aí no mercado, doutor Geraldo. Doutor Rafael, que foi professor comigo lá na Inapós, formou comigo também, fala da questão da radiação UV para os ambientes, né? Eu acho bobagem a gente investir nisso, doutor Rafael, porque tem um custo alto e a eficácia duvidosa. Se a radiação UV esterilizasse, a gente não ia usar autoclave, a gente colocava tudo na radiação UV, né? Então, o ideal é que a gente faça o básico, o simples, que sempre deu certo. Então, bancada, limpou, nosso auxiliar limpa ali, nosso auxiliar de saúde bucal ou nosso profissional de limpeza, faz uma boa limpeza, e aí a gente tem limpeza concorrente e terminal. Então, a cada paciente a gente vai fazer a limpeza concorrente, né? Então, fazer a limpeza da cadeira, se a gente fazer o uso da barreira, que é muito interessante, a gente usar o PVC ali envolvendo as regiões, é uma coisa barata, depois a gente já descarta, então já é uma proteção a mais, o PVC ali, né, envolvendo a cadeira, porque também a cadeira, vamos pensar assim, ela tem uma vida útil, se eu ficar aplicando diretamente sobre ela muita substância química, eu posso tá atuando ali na cadeira de uma forma inadequada, né? Então, o ideal é que a gente use a racionalidade. Então, vamos passar o PVC, depois a gente passa o álcool 70, e aí há muita substância, quaternário de amônio, mas essas substâncias eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque elas podem ser corrosivas para os nossos equipamentos. O hipoclorito é clássico que ele é corrosivo para metal. Então, se eu passar hipoclorito no meu refletor, né, ele vai corroer ali as minhas superfícies. Então, o ideal nessas superfícies é que a gente utilize o álcool 70, né? Então, o álcool 70 é uma substância que não vai promover a corrosão aí, e já está comprovado nesse estudo que eu disse aí para você, doutor Geraldo, sobre a eficácia do álcool 70 nessas ações. Nessas ações. Teve um colega que perguntou sobre as moldagens. O que a gente pode fazer com as moldagens? O clássico das moldagens, a gente, nesse momento, a gente ainda está trabalhando de uma forma que a gente não está fazendo tanto eletivo assim, mas a gente vai caminhar para abrir para os atendimentos ao passar do tempo, né? Então, a gente não vai mudar nada do que a gente já fazia com relação a borrifar o hipoclorito para mandar para o protético, né? Então, a gente já tem isso claramente estabelecido, a substância que a gente usa para poder fazer a desinfecção de moldagem, a gente já sabe. Quando possível, já faz o vazamento. Quando for mandar para o protético, também a gente não quer colocar o protético em risco, né? Então, a gente faz a desinfecção das moldagens aí. É lógico que a gente não pode embeber o molde, porque senão ele vai sofrer aí cinérese, né? Então, a embebição também, ele vai deformar. Então, o que a gente usa mais é borrifar ali a solução de hipoclorito, promove uma desinfecção, e aí a gente manda com segurança para o nosso protético também não se contaminar. E vai ter que mudar, assim como está mudando para o dentista, o protético também vai ter que se adaptar a essa nova realidade aí de um vírus de alta transmissibilidade e transmissibilidade sustentada. Doutor Vinícius, uma dúvida é o seguinte: o hipoclorito, ele precisa ser friccionado também, ou só o hipoclorito já consegue? O álcool 70 tem que ser friccionado, né? Para deixar bem a diferença para o pessoal. O hipoclorito, o mais importante do hipoclorito é a remoção da matéria orgânica, né? Se tiver matéria orgânica, fica mais complexo. Não que ele não age, tanto é assim que a gente usa ele nos canais, né? Então, o hipoclorito ele age na matéria orgânica, mas se não tiver matéria orgânica, melhor. O hipoclorito não precisa ser friccionado. O álcool 70 sim, tá? Mas o hipoclorito
os manuais de biossegurança colocam para nós que não há necessidade da fricção, há necessidade sim da remoção da matéria orgânica. É no chão, tem o pessoal perguntando bastante no chão, após o intervalo de cada atendimento, o que seria o ideal? Limpar com... Nunca varrer, né? Porque varrer já não era indicado mesmo para consultório odontológico. A gente nem usa vassoura no consultório. É uma desinfecção úmida, né? A gente usa o pano com sabão e depois a gente pode usar o hipoclorito fazendo a desinfecção aí desse ambiente. Então, uma das substâncias que eu acho que são melhores, porque são mais baratas e efetivas, há outras substâncias. Se for pegar a literatura, a gente vai achar várias substâncias. Mas acho que uma que é bem custo-efetiva pelo valor, né? Ela é baixo custo e muito efetiva. Tanto que aqui em Varginha, por exemplo, você tem uma ideia, tem sido feito a desinfecção da rodoviária, dos pontos de ônibus, e o que tem sido utilizado nessa desinfecção é o hipoclorito. A 1%, né? Isso. Ótimo. E é o seguinte, para tocar num... Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que ficou para trás. É o seguinte, eu acho que um ponto importante que você tocou é que a gente já vem fazendo as lives sobre gestão e isso aqui encaixa também no modelo, é aquilo que você falou do treinamento de equipe agora. Né? Porque muita gente às vezes está falando assim, eu estou sem atendimento, estou em casa, mas uma hora ou uma urgência vai ter que atender, né? Ou uma hora vai ter que voltar ao atendimento, na hora que baixar esse pico. Então, a importância desse protocolo, né, doutor Vinícius, é muito importante treinar, porque se não faz com protocolo, cada hora fizer de um jeito, a chance de contaminação é muito grande, né? Eu acho que é fantástico isso que você coloca, doutor Geraldo, que é o seguinte, todo momento de crise também é um momento de oportunidade, né? Um momento de oportunidade da gente rever práticas e também avançar para quando tudo isso passar. Então, um ponto importante é a gente pensar na organização do consultório, né? Geralmente a gente fica no dia a dia, naquela correria, e a gente dá pouca atenção às questões gerenciais do consultório. Então, gestão de pessoas, valorização de pessoas, inclui treinamento, né? Então, para quem tem equipe auxiliar, é uma oportunidade fundamental, formidável, seja presencial, seja EAD, seja por WhatsApp, né? Treinar o seu auxiliar, verificar o que há aí de protocolo. Né? Estou dando um exemplo clássico agora. Em vez do seu auxiliar ficar em casa, né, e não ter nenhuma atividade produtiva, pedir para ela ler a questão do manual da Anvisa, para ela já poder se inteirando como é que ela vai ter que proceder, né? Então, acho que é um ponto importantíssimo construir os procedimentos operacionais padrão. Quando a gente faz o nosso alvará sanitário, já nos é pedido isso. Tem modelos no site do CRO, tanto de programa de gerenciamento de resíduos, que é um ponto importante, como é que a gente descarta, daqui a pouco a gente vai falar sobre EPI, né? Mas é importante a gente poder pensar justamente como é que a gente descarta esses equipamentos de proteção, né? Como é que a gente dá destino adequado dentro das normas, mas no consultório a gente precisa ter procedimento operacional padrão. Por que o procedimento operacional padrão de limpeza? Porque, eventualmente, numa ação judicial, isso vai nos proteger também, é uma prova do que a gente segue. Porque o que acontece? Nós ficamos tão à margem das questões jurídicas aí, tão inseguros, que muitas vezes o ônus da prova cabe a nós. A gente que muitas vezes, quando processado, temos que comprovar. Então, se eu tenho um paciente que se contaminou num lugar que não tem nada a ver com o consultório odontológico, né? Então, se eu comprovar que, olha, eu tenho aqui meu ciclo de esterilização com os monitoramentos biológicos, tudo direitinho, eu tenho aqui meu procedimento operacional padrão, eu sigo todas as recomendações. Então, isso é uma forma... E também eu vejo, doutor Geraldo, que é um diferencial, né? Quando o paciente chega no consultório e vê que o consultório é organizado, que o consultório é limpo, isso é um diferencial do ponto de vista de marketing, inclusive, né? Então, a ambiência ela é fundamental no marketing. Então, o paciente perceber, hoje vai ser um valor muito grande para o paciente, ainda mais com tudo isso que aconteceu recentemente em Pouso Alegre, o paciente que nos procurar, ele vai querer uma certa segurança, né? Então, há manuais de boas práticas presentes aí no CFO, o Sanfio lançou já também, estou vendo aqui Ótimo, isso. a colocação, né? Dr. Juliano. O doutor Juliano.
É, o doutor Juliano trabalha É, com isso aqui em Varginha, é do CRO também, né? perfeito. Vamos, a gente vai ter uns 8 minutinhos. Você quer falar um pouco sobre os EPIs, o Dr. Eu Vinícius? quero, bem rapidamente, eu quero falar sobre dois pontos do EPI, né? Então, EPI básico, a gente já sabia que a gente já usava gorro, porque nos nossos cabelos, né, as mulheres também, é impensável a gente não proteger, aí, ainda mais com geração de aerosol. Além disso, a gente usa o avental descartável, né? Não é só o jaleco de pano, a gente tem que usar um avental descartável. E aí é importante que ele não seja fininho, ele tenha uma gramatura no mínimo de 50, né? Então, a gente, quando vai comprar o avental, verificar se o avental ele tem uma gramatura adequada. Pode ser até impermeável, né? É o melhor, né? E que tem uma proteção para não deixar passar fluido da parte externa para a parte interna. Então, o avental é um ponto importante. Óculos de proteção que protege os olhos, né? Então isso é importante. Máscara. Que máscara utilizar? Nós temos que usar a N95, ou a N99, ou a N100, ou a PFF2, PFF3. Todas essas máscaras, elas têm o quê? Quando a gente fala N95, o que significa isso? Que ela tem 95% de filtração de até 0,3 micrômetros de partícula. Então já é uma proteção adequada. Só que a N95, ela tem que vedar completamente boca e nariz. Se eu deixar ela folgada, ou se eu ficar usando ela há muito tempo sem verificar a integridade dela, ela perde a vedação. Então começa a entrar pelas interfaces, e aonde perde mais a vedação é aqui em cima. Ela tem uma haste de metal que contorna adequadamente boca e nariz. Então é importante a gente observar na N95 para que haja uma vedação completa para a nossa proteção. Então, isso é fundamental, né? E para dar mais durabilidade, uma dica importante, doutor Geraldo, para dar mais durabilidade à N95, porque ela também está escassa e cara, é o protetor facial, né? Então, o protetor facial, ele vai impedir que se contamine tanto a N95. Então, eu vi muitos materiais, a São Leopoldo Mandique, por exemplo, inicialmente tinha soltado o material de a gente usar uma máscara cirúrgica em cima da N95. Isso não é indicado. Tá? O mais indicado é a gente usar o protetor facial mesmo. E aí também não adianta usar o protetor facial e não usar óculos, porque pode entrar aerosol para a mucosa, né? Então usa óculos, protetor facial, máscara importantíssimo, luva também é importantíssimo aí, a gente já está acostumado com isso, mas o que eu quero chamar a atenção agora, doutor Geraldo? Nesses minutinhos finais, a gente deixa a cereja do bolo para o final, né? A maior Isso parte aí. dos dentistas que se contaminam, eles se contaminam na hora de retirar o EPI. Então tem uma sequência correta que eu gostaria de passar para vocês, que estão fazendo atendimento de urgência, né? Como é que a gente tira o EPI? Né? Tem uma sequência adequada. Então a primeira coisa que eu vou tirar quando eu estou desparamentando é a luva. É a primeira coisa. Então eu vou tirar a luva, então estou com a luva na mão, eu vou tirar, pegando aqui por fora, vou tirar a luva e vou segurar a luva nessa mão que continua enluvada. Depois entro com a mão por dentro e puxo. Então uma luva abraça a outra e eu descarto a luva. Depois que eu fiz isso, eu vou tirar o avental, se eu não tenho um auxiliar ali. O mais adequado é que eu mesmo me disparamente, que eu tire o avental. Depois que eu tirei a luva e tirei o avental, eu lavo a mão. Aí vou ter que lavar a mão 3 vezes aí nesse processo. A gente vai perceber isso. Então, primeiro momento, tirei a luva, tirei o avental, lavei a mão. Depois que eu fiz isso, eu vou tirar o gorro, vou tirar o protetor facial, vou tirar o óculos e vou lavar a mão de novo. E só no final, a última coisa que eu vou tirar é a máscara. E vou lavar a mão depois. Então, a sequência correta para retirar o EPI, que é onde os profissionais têm mais se contaminado. Tiro a luva, tiro o avental descartável, lavo a mão. Depois tiro o gorro, tiro o protetor facial, tiro o óculos, lavo a mão. Depois tiro a máscara, lavo a mão. Então, assim eu vou estar evitando de me contaminar na hora que eu estiver desparamentando. E todo esse material que eu utilizei, ele vai como material infectante. Até se a gente for pegar mais assim, radicalmente, a Anvisa coloca que eu teria que colocar esse material, quando eu sei que o paciente tem coronavírus, eu deveria colocar num saco laranja, num saco avermelhado.
Mas como esse saco está em falta, a gente pode colocar no saco branco leitoso com a identificação de infectante. Né? Isso é o lixo infectante, e lógico que a agulha e o bisturi é pérfuro cortante na nossa caixinha de pérfuro cortantes mesmo, doutor Geraldo. Essa dúvida, o pessoal às vezes sempre me pergunta também o questionamento, usar 2 luvas, deixar de baixo, não é indicado. Não, se você pegar esse manual que está disponível, eu recomendo que todos nós que estamos trabalhando ou que vamos iniciar o trabalho, que leia esse manual. Ele está lá na página do CFO, disponível para baixar. É o manual número 4, ele foi atualizado, ele já está na 4ª versão. Você tem uma ideia como é que a ciência tem avançado, né? Lá ele é bem claro que a gente não deve utilizar 2 luvas, tá? Então a gente tem que usar uma luva só. Isso é mais que comprovado aí que a gente tem uma falsa segurança. Então o mais importante, doutor Geraldo, tirou a luva, lavar a mão com água e sabão. Água e sabão tira a cápsula viral, não precisa usar 2 luvas, né? Então não está recomendado por esse manual aí da Anvisa que a gente use 2 luvas, tá certo? Nesse intervalo, eu já vi alguns vídeos também, o pessoal usando o álcool 70. Então, o ideal é lavar as mãos com água e sabão mesmo, né? Se a gente for poder escolher, o álcool 70 ele é só quando a gente está impossibilitado de lavar com água e sabão. Sempre quando tiver água e sabão no consultório, além de ser mais econômico, o sabão ele quebra a cápsula viral. Quebrando a cápsula viral, ele libera o material genético e ele está matando o vírus. Então, a gente tem que lavar a mão, nessa sequência aí correta de experimentação, a gente tem que lavar a mão 3 vezes. Né? Tirou a luva e o avental, lavou a mão. Tirou o gorro, o protetor facial e o óculos, lavou a mão. Tirou a máscara, que é a última coisa que a gente tira é a máscara, lava a mão. Essa também é uma dúvida aqui que muita gente pergunta. É porque muita gente está usando aquele macacão branco impermeável e querendo usar ele o dia inteiro. Só que por isso que o descartável é melhor, porque na verdade tem que ser um para cada paciente, não é isso? Estou errado, Vinícius? Então, o macacão, a gente conseguiria até, eu conversando com o infectologista, essa semana mesmo, ele falava do macacão, mas o macacão, olha só, ele está mais indicado para o uso o dia inteiro para quem trabalha no hospital com pacientes sabidamente com coronavírus. Porque você usa o macacão, pensa bem comigo aqui, ó, você atendeu o primeiro paciente de ortodontia, ele não tinha nada de coronavírus. Aí, no meio da tarde, você atendeu um assintomático que tinha coronavírus. Então, você ficar com o mesmo macacão o tempo todo, o risco de você transmitir de um paciente para o outro, se você atendesse só pessoas com coronavírus, todo mundo já estava contaminado, não teria problema. Não. Mas como você atende pacientes que não têm, então você teria que descartar. Por isso que o avental descartável aí, com a granomatura maior que 50, ele é o mais adequado, né? É diferente, por exemplo, e até também estudos sendo lançados para a gente poder lavar e esterilizar esse macacão dependendo do material que ele é feito. Então isso é uma excepcionalidade, mas que já está sendo pensado. Mas eu acho muito complicado a gente usar o mesmo macacão o dia inteiro, porque se a gente tocar em alguma superfície, né, já estamos contaminando o ambiente. Imagina, eu uso aí, por exemplo, uma alta rotação, no meu avental está todo cheio de aerosol, né? E aí o próximo paciente, como é que a gente faz? Doutor Vinícius, nós estamos chegando no final, nós temos 1 minuto. Eu sei que o assunto é muito longo, né? Mas eu queria te agradecer, tá, a oportunidade que você deu aqui para passar essas informações. Pessoal, eu posso deixar aberto o pessoal mandar um direct no seu Instagram, se tiver alguma dúvida, entendeu? Se tiverem mais alguma dúvida, chama o Dr. Vinícius ou manda no meu Instagram também no direct que a gente manda para ele responder para a gente. Se você quiser deixar umas últimas palavras aqui, o Dr. Vinícius. Doutor Geraldo, é um prazer. No finalzinho. Isso, é um prazer estar junto aí, nessa ajuda que nós estamos dando um para o outro, nesse momento como cirurgião e dentistas, a gente tem que se apoiar, estar cada vez mais unido e compartilhando conhecimento. Então, parabenizo você pela iniciativa de estar desenvolvendo uma série de lives de gestão e também aqui incluindo a questão da biossegurança nesse momento. Quem quiser pode me adicionar lá, é Vinícius Rocha, _01, pode me chamar lá, ou também pode encaminhar
no direct para você, você reencaminha para mim, a gente está aberto aí. O que a gente não souber, com certeza a gente vai Tá ótimo. buscar com quem sabe e a gente vai trocando ideias aí, tentando